Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de Deus. Ótimo domingo para você, para a sua família. Gostaria que você viesse comigo. Você que ama a palavra de Deus, tá? Um provérbio que diz que aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Mas aquele que não crê, nenhuma explicação será suficiente. Então gostaria de você me acompanhasse aqui uma reflexão. Quero falar um pouco de Jesus, né? Eu gosto assim de vir ao mercado. Depois de sair do mercado, eu gosto assim de falar aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Eu queria repartir com você esse pão, tá? Enquanto eu estiver ministrando a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então ela prosperará e será eficácia naquilo a qual ela está sendo enviada. Então no momento que eu estiver ministrando, você pode ser curado, você pode sentir a necessidade de aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Então você pode levantar sua mão aí e aceitar Jesus para ir numa igreja mais perto da sua casa, porque no fim também eu vou estar fazendo o apelo. Então você pode sentir essa necessidade de aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Você pode ser curado, né? Você pode receber uma visão ampla através do Espírito, porque talvez tá tudo fechado para você. Você não está vendo perspectiva de vitória, porque o povo de Israel estava diante do gigante e não tinha nenhuma perspectiva de vitória, embora era o povo de Deus. Mas Davi chegou, né? Davi era um visionário. Deus, ele quer te dar olho de visionário nessa manhã. Então a palavra vai fazer aquilo a qual você estiver ouvindo nessa manhã que você necessita. E no final dessa mesma, eu vou estar fazendo o apelo aqui para quem quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. De antemão eu quero dizer, não curta e vá embora. Porque tem pessoa que fala, vou curtir só para o Demirzinho ver que eu tô curtindo a live dele. Não é minha live, a palavra não é minha. Eu vou sair. Eu prefiro que você visualize, porque a visualização ela não demonstra quem é que visualizou. E numa visualização significa que alguém pode ter assistido a live inteira, né? Então eu quero falar algumas coisas aqui que Jesus colocou no meu coração. Porque esse Jesus é lindo, é lindo. Eu vou começar o tema dessa mensagem. Mas como que você já sabe, você nem leu a palavra, querido? O Espírito já revelou a palavra no meu coração. E foi revelando vários lugares a qual eu quero falar aqui. E uma das coisas que eu quero falar aqui, que uma coisa só é necessária. Uma só coisa é necessária. A Bíblia fala mesmo em Mateus, me foge da memória onde está agora. Por isso que eu falo, eu gosto de ministrando assim, porque Deus vai dando a palavra e vai fazendo a gente lembrar o versículo, né? Diz assim que passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Meu Deus do céu, que informação! Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. E foi o que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 10, versículo de número 38, o que Maria escolheu. Então passará o céu e a terra, mas as tuas palavras não há de passar. A Bíblia diz em Mateus. Olha aqui, ó. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vou estar citando mais alguns versículos, mostrando dentro da Bíblia essa necessidade
da palavra. Por que nós temos que ter a necessidade da palavra? Porque a palavra é linda, querido. Olha aqui, ó. Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. O recebeu. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importe que minha irmã me deixe servir só, né? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, todas as vezes que, né, Deus fala duas vezes é uma advertência. Abraão, Abraão, Pedro, Pedro. Abraão, Abraão, pega o seu único filho que tu amas, aquele que tu fez caca para ter, né? Que ele fez caca antes de Isaac, que seria Isaac que sairia do seu lombo e das estranhas de Sarai. Mas não, ele fez caca, obedecendo a ordem de Sarai, a qual deitou com Agar. Então ele fez caca. Abraão, Abraão, pega o seu único filho, aquele que tu amas, né? E aqui, ó, Marta, Marta. Lá, Pedro, Pedro, né? Então, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É o que eu acabei de dizer: passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. José se apegou na palavra, não quebrou o princípio da palavra. Porque quando você quebra o princípio te quebra. Você está entendendo? Ele passou no 12, José, mas na palavra. Tirado do seu pai, trabalhando como escravo lá na casa de Potifar, na fazenda, aonde ele colocava a mão, as coisas fluíam. As coisas fluíam. Você está entendendo? Ele chegou na fazenda, a fazenda inteira prosperou. Tá? O que eu quero falar aqui é Jesus que é informação. Não precisou levar ninguém para orar no pé de banana. Potifar não falou: eu vi que você é próspero, ora lá na minha suíte. Não, ele estava na casa, tudo prosperava. Então para de pedir para as pessoas ir lá orar na tua casa. Se você não aceitou Jesus ainda, eu concordo que tem que receber oração lá na tua casa. Mas se você já aceitou Jesus como Salvador, para de falar assim, ó, vai lá em casa e aponta a mão para minha casa, porque a coisa lá tá feia. Queridos, a benção tá em você. Você é uma benção. Você é uma benção. E aonde você pôr os pés, o céu vai ter que estar lá. Você pode passar alguns altos e baixos, porque acontece, Deus permite para provar a nossa fé. A Bíblia fala que Abraão chegando na terra de Deus, havia fome na terra de Deus, tá? Havia fome na casa de Deus, na terra de Deus. Se havia fome é porque Deus estava permitindo. A terra não estava dando o seu fruto, porque Deus não estava permitindo, não era o diabo, tá? Ainda que o diabo trabalha para Deus. Trabalha para Deus o diabo, né? Para treinar nós, o diabo treina nós para Deus. Mas só que ele vem com o intuito de treinar, mas lançar decepção para nós se afastar. Mas ele acaba levando
aquele que entende o reino, ele acaba levando mais perto de Deus ainda. Que foi o que aconteceu com Jó. Jó disse assim, depois de tudo que o diabo tentou contra ele, ele falou, antes eu te conhecia só de falar, agora os meus olhos te veem. Então Deus permite alguns altos e baixos, mas a bênção é você. Se você escolheu uma única coisa, uma coisa só, se você escolheu, que a palavra, passará o céu e a terra. E junto com a terra, vão vir os altos e baixos. Passou o momento de José ser jogado na cova, passou o momento de ele ser escravo na casa de Potifar, e ele na palavra. As coisas foi passando. Passou o momento a qual ele foi caluniado pela mulher de Potifar, né? E ele ficou na palavra, saiu correndo. O José nunca se defendeu de uma afronta. Nunca. Ele é um tipo de Cristo. Sabe do que ele se defendeu? Quando o pecado veio para cima dele, ele se defendeu e fugiu. Nunca. Igual Jesus. Jesus nunca se defendeu de uma afronta. Nunca, mas só que ele disse assim, ó. O príncipe desse mundo vem aí. E não há nada dele em mim. Quer dizer, não havia nada em Jesus que o diabo podia acusá-lo. O diabo poderia acusá-lo. Quando tentado no deserto, obedeceu a palavra. Ficou na palavra! E a palavra! E foi fiel em tudo, obedecendo o Pai. Obedecendo o Pai. Deu um show quando ele falou para João. João falou assim, que é isso, rapaz? Eu careço e a ti? Eu já acabei de falar aqui esses dias que depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar a sandália. Eu careço e a ti, vem tu a mim. Jesus falou, deixa por agora. Deixa por agora, para que se cumpra a vontade de Deus. Em outras palavras, eu estou aqui para fazer do jeito que o meu Pai quer. É para que se cumpra o que está escrito, querido. E nós estamos aqui para cumprir o que está escrito. Às vezes a gente quer fazer o sistema, a religiosidade, ele quer fazer o que não está escrito, o que não vale mais. Então ele disse, ó, uma coisa é necessária. Ele advertiu Marta. Ele advertiu Marta. Porque muitas vezes o que acontece é isso. A gente pedir para Jesus. Pedir para Jesus enviar pessoas para nos ajudar a prosperar. Pedir para Jesus colocar pessoa na nossa frente que venha ser algo na nossa vida para nós prosperar. Pastor Luiz Hermínio, ele fala que ele pedia dizimista, envia dizimista quando ele está passando necessidade. Diz que a porta da igreja do Mevan começou a encher de morador de rua. Ele buscando as coisas palpáveis, todo mundo vacila, queridos. Ele buscando as coisas palpáveis, Deus mostrando para ele, enviando para ele aquilo que tem a ver com o reino. Então, às vezes acontece isso. A gente recebe Jesus em nossa casa, no templo do Espírito.
em nosso barco, mas depois ele não é prioridade. A vontade dele não é prioridade. Não é. Buscamos as mãos dele para que ele nos ajude a desenvolver as tarefas do nosso dia a dia, para que ele abençoe o nosso trabalho, para que ele prospere o nosso caminho do reino de Deus. Que reino? Um dia eu estava pregando numa igreja, eu falei algo lá em Salmo, e meu irmão falou assim, mas está escrito na Bíblia isso? Quer dizer, nunca tinha sido pregado aquilo lá. Aí as pessoas se formam em bênção, se firma em bênção. E olha aqui, ó, uma coisa é necessária, e Maria escolheu essa coisa, a qual não será tirada. Passará o céu e a terra, mas isso não será tirado de Maria, porque isso é o que vai dar para ela a vida eterna. Isso é que vai fazê-la passar dessa vida para outra vida, que é a vida eterna. Escolha aquilo que não será tirado de vós. Escolha a palavra. Escolha o reino. Escolha aquilo que não será tirado. Paulo, ele fez de tudo esterco por causa da palavra. Ele fez das coisas palpáveis dessa terra esterco por causa do conhecimento, da excelência da palavra. Da palavra. Ah, mas as pessoas não querem saber disso. Eu tenho que passar algo que encanta ele. Deus não quer encantar infiel. Ele quer que fala dele para encantar fiel. Para encantar aqueles que disse, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra, aquela que não passa. Aquela que não passa. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Escolha o reino de Deus. Escolha o que Maria escolheu. Mas só que tem uma coisa, escolher as coisas de dentro. Escolher a palavra vai te custar as coisas de fora. Vai te custar as coisas de fora. Vai. Porque quando Deus começa a te dar alguma coisa, é para ver o que você vai fazer com aquilo que Ele está te dando. É para ver se você vai ponhar as coisas que Ele está te dando na mesa e vai sentar sozinho. Ou se você vai repartir o que Deus te deu. É um teste. Mas quando Ele quer te abençoar, Ele vai tirando o que você tem. Mas aonde você viu isso? Eu também pensei que isso era loucura. Até estudar sobre Abraão, a qual houve 7 renúncias na vida de Abraão. Renunciou à sua família, renunciou à sua terra. Saiu da dependência do teu pai. Renunciou à sua família, renunciou à sua terra, à sua parentela. Sai da tua parentela. Renunciou à Campina do Jordão. Renunciou Ismael. Em tudo ali tem 7. Quando ele pensou que tinha acabado, Deus falou, Abraão, pega o seu único filho que tu ama, vai e sacrifica ele por amor a mim. É isso que você não entende. Deus, ele falou, Abraão, tu será uma benção. Tu será uma benção. Você pode escolher correr atrás de benção, ficar na fila da benção, ser aquele irmão, ore por mim, ore por mim, ore por mim.
não sair da fila da benção, ou você pode escolher ser uma benção. Eu vou te dizer uma coisa, se você escolher ser uma benção, Deus, ele vai tirar o que você tem. Ele tirou o que Abraão tinha. Para fazer Abraão ser uma nação. Ser uma nação. Ser o pai da fé. Mais 7 renúncias. Ei, já pensou? Esta geração, Deus falou, sai da tua parentela. Opa, Deus tá mandando eu sair daqui porque ele quer me levar para outro nível, mano. É porque as coisas vai melhorar ainda mais. É porque as coisas vai multiplicar ainda mais. Aí Deus foi tirando, chegou na terra que Deus mandou ele ir. Os inimigos estavam lá, mas Deus falou com ele lá. Os inimigos estavam de bicão, porque Deus ia dar terra para ele, para sua descendência. E aí começou a morrer animais. E opa, que é isso? Vamos supor que Deus fala através de uma profecia. Ademir, João, Antônio, sai da tua casa. Aí a gente começa a sair, aí de repente chega naquela terra, tem inimigo lá. Aí chega na terra, tem fome lá. Ah, essa profecia que eu recebi não foi de Deus não, viu? Essa profecia não foi de Deus não. Porque se Deus tira a gente de um nível, ele vai levar para outro nível. Agora eu tô perdendo o que eu tenho. Agora eu tô numa terra, que essa terra, a fome tá aqui. Você tá entendendo, querido? Você tá entendendo? Mas aquele que se apega nas coisas, usando o poder do evangelho, não para ganhar alma, não para falar das coisas sobrenatural, mas usando o evangelho como apoio para ser munido das coisas palpáveis. Quem quer pão, Deus dá pão. Realmente vai se cercar de prosperidade, mas vai estar só. Olha o que disse lá em Gênesis. Capítulo 13, versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, a parte de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita. Se escolher a direita, eu irei para a esquerda. E levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regada, antes de o Senhor o ter destruído. Escolha o que vai permanecer, não aquilo que Deus vai destruir. Ló poderia muito bem ter falado, olha, Abraão, eu quero ficar contigo, cara. A bênção está contigo. Mas ele cresceu o olho na campina do Jordão. Quando Abraão falou, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, ele estava fazendo uma renúncia. Porque ele sabia que ele era bênção. Se ele fosse para a esquerda, ele iria como uma opção, porque Ló tinha escolhido a direita. Mas ele não ia. Se Ló escolhesse não ir para a campina do Jordão, e ele fosse para lá, ele não ia colocar o olho, ele não ia com o olho na campina do Jordão. Ele iria por causa de uma escolha de Ló. Mas Ló escolheu porque viu a campina toda bem regada. Mas a Bíblia fala, antes de Deus destruir, então o que Ló escolheu, Deus iria destruir. Você está escolhendo uma única coisa, como Paulo fez. Paulo fez de todas as coisas esterco, por causa da excelência, da revelação da palavra. Jesus disse para Marta, uma coisa é necessário. Jesus não estava falando que ela
ela estava errada. Sim, tem que trabalhar. Paulo diz que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Mas Jesus é prioridade. Jesus é prioridade. Ele era prioridade ali na casa de Marta e Maria. Uma única coisa. Uma coisa só é necessário. Né, Débia? E Ló escolheu aquilo que ia ser destruído. Escolhe aquilo que vai permanecer. José escolheu aquilo que permaneceu. Passou a cova, passou o trabalho escravo, passou a cadeia, e ele foi ser governador do Egito. Ele foi ser senhor de Faraó. Então, certa feita, ele disse: Deus me fez senhor de Faraó. 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 E quando você escolher uma coisa só, que é a palavra, não tente explicar o que você está passando, porque as pessoas não vão acreditar em você. Olha só José. Se trouxesse a vida de José para essa geração, não quando ele está lá no palácio, mas se trouxesse a vida de José para essa geração, eles iam fazer um diagnóstico na vida de José. Você precisa fazer uma campanha, você precisa fazer um voto, você está amaldiçoado. Olha só o que está acontecendo com você. A sua própria família se revoltou contra você. Agora você está como escravo na fazenda, meu. Você tá ponhando a mão em tudo lá e as pessoas da fazenda, Potifar, tá regando de prosperidade e você tá lá como escravo. Que Deus é esse que você tá servindo? Agora uma mulher tá te acusando. Vem cá, querido. Vem cá. Um dia alguém de uma casa que eu trabalhava, super rico eles eram, um outro pintor tinha pegado as coisas na casa de tinta e lançaram junto com a minha nota. Eu não tinha pego rolo, nada, eu tinha feito restauração de espreguiçadeira de piscina, entre outras coisas, cadeira, banco de piscina. E lá tinha rolo, lá tinha esmalte sintético. Eu não tinha trabalhado com aquilo. E o meu patrão, eu falei, as notas tá aqui. Que eles mesmos me davam ordem para me pegar as coisas. Eu já tinha feito uma vez, tinha gastado ali 8 mil com mercadoria naquela casa. E deu tudo certo. Chegando no fim, foi lá, levou as notas, deu tudo certo. E dessa vez uma coisinha de 300 reais, tinha ficado 800 lá. Aí falou, Ademir, você não quer ir lá? Minha mulher falou, vai lá, Ademir, porque senão vai pensar que você tem culpa mesmo. Fui lá na casa de tinta. Começou a puxar lá os tocos lá da nota. Era o contador tinha lançado a nota do outro pintor que tinha feito outra coisa para ele junto com a minha. Mas nisso eu falei para alguém que é amigo meu assim, é dono da casa que eu moro, do lado da casa lá. Acreditaram no rapaz e na mulher dele, que às vezes eu tinha corpo no cartório, eu tinha pegado coisa a mais. Por quê? Porque eles eram ricos. Por isso que eu falo para você, não fique contando para as pessoas o que Deus está fazendo na tua vida. Porque se você se apegou na palavra, a palavra custa as coisas de fora. Ó, Abraão se apegou na palavra, sai da tua parentela. Ele garfou, abraçou. Os animais dele começou a morrer, chegou na terra
Chegou na terra lá, tinha fome na terra. Ô, Deus me mandou vir pra uma terra que a fome tá nela, pô. Tá entendendo? As pessoas não vão entender. Quem abraça com as coisas palpáveis. Quem usa o reino, o poder, quem quer usar o poder do reino para se beneficiar das coisas palpáveis. Não vai acreditar se você contar. Do mesmo jeito que aquelas pessoas lá, que é o dono da minha casa, acreditou naquele casal que era meus patrão, porque eles são ricos. Pelo menos aqui na terra. E é uma controvérsia porque eu sou rico no reino do céu. Mas só que depois foi ver, não tinha nada a ver comigo. É o contador que jogou junto com as minhas coisas. O que eu tinha gastado era 300 e poucas coisas. Quanto? 300 e poucos reais. Você tá entendendo, queridos? Da mesma forma, José fugiu. E se ele fosse se defender da afronta, eles iam crer na mulher de Potifar ou iam crer nele? Iam crer na mulher de Potifar. Quem era ele perto da mulher da Potifar? Ele era um escravo. Então não adianta você se defender. Porque enquanto você estiver, Deus estiver te esticando por dentro, você não vai estar aqui fora onde você quer estar. Enquanto Deus estiver te esticando por dentro e te puxando para trás como uma flecha, você vai ver as pessoas saírem e você ser puxado para trás. Então não explique, não conta para quem não entende do reino. Porque Maria, quando o anjo apareceu até tua prima, concebeu na velhice, ela pegou e fechou a casa e foi para lá. A águia anda com águia. Quem entende o reino anda com quem entende o reino. Quem se renuncia tudo para uma coisa só, anda com quem renuncia para se apegar numa coisa só. Aonde aconteceu o encontro com os irmãos de José? Aonde aconteceu o encontro com aqueles que apedrejaram José? Porque os atiradores de pedra sempre vão ser sustentados pelos apedrejados. Que lado você tá? Você é um atirador de pedra ou um apedrejado? Se você for um atirador de pedra, os seus dias vai ser contado. Deus vai preparar uma mesa. Deus vai preparar um encontro com você, atirador, para você encontrar com aquele que você apedrejou e você vai ser sustentado por ele. Não conte o que Deus está fazendo com você. A própria história vai contar. Quando José se revelou pelos seus irmãos, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Porque, na verdade, o que eles tinham medo aconteceria. Mesmo que eles não acreditavam em José, mesmo que eles chamavam José de sonhador morto. Mas estava ali, eles tendo um encontro dentro do sonho que José sonhou. Eles se curvando diante do molho de José. E assim os seus pais, o sol, a lua e as 11 estrelas, que é os irmãos, se prostrando diante dele. Entenda o seu chamado. Entende a faculdade de Deus. Escolha a única coisa que é o reino.
Não escolha aquilo que Deus vai destruir. Essa terra, Deus vai destruir, vai ser destruída com fogo e enxofre. Mas escolha aquilo que vai permanecer para a vida eterna. Pedro disse, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? O nosso objetivo é a palavra. O nosso objetivo é crer na verdade, porque é ela que vai nos dar vida eterna. No entanto que Pedro bateu boca com Jesus, no entanto que Pedro tentou defender Jesus da cruz, porque ele não entendia da cruz ainda, mas quando ele entendeu da cruz, ele foi lá e morreu em uma. Tem gente que até entende da cruz, mas se eu ficar falando da cruz aqui, eu não pago aluguel. Se eu ficar falando da cruz, uma vez eu vi um pastor falar assim, cantar corinho não paga aluguel não, porque ele tava brabo que o irmão tava louvando uns corinhos avivados, a igreja tava pegando fogo. Querido, se a igreja estiver pegando fogo, se Deus estiver na igreja, é Ele que cuida da parte financeira, é Ele, tá cheio de gente querendo dirigir o reino do céu com as suas habilidades. Deus não precisa de mim e de você. Então Ló encheu o olho. Aquilo que você está enchendo o olho dessa terra, crente, vai ser destruído. Jó, quando olhou para a campina do Jordão, ele tinha enchido o olho. Mas se ele escolhe o outro lado sem ser a campina, Abraão não ia para lá? Ia! Mas por quê? Ele não teria outra escolha, porque Ló teria escolhido o outro lado. Então ele iria para a campina do Jordão. Porém, não colocaria o coração lá. Não colocaria o coração lá. A diferença entre um que busca as coisas celestial e aquele que busca as coisas de baixo é que ele coloca o coração aonde não é para colocar. Olha só, o mesmo que Jesus falou para Marta, está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Olha aqui, hein? Aqui é o contexto do versículo que eu vou ler no versículo 33. O versículo 25 é o contexto do 33. Por isso vos digo, não andei cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento. Você está entendendo? Então aqui ele fala de comer, beber e vestir, para não estar preocupado com comer, beber e vestir. Ele está prometendo, Jesus está prometendo aos seus seguidores as condições básicas de sobrevivência. Qual que é as condições básicas de sobrevivência? Comer, beber e vestir. Eu fiquei 1 ano, depois que eu bati esse carro sem andar com ele, comprei uma bicicleta e vai andar de bicicleta, mas se eu não compro bicicleta e não tenho condição, tinha sobrevivido da mesma forma. O que ninguém sobrevive é sem comer e beber água. E vestir também, tem que se vestir para cobrir a nudez. Então ele estava prometendo aos seus discípulos as condições básicas de sobrevivência.
de fato aquilo que é essencial para o ser humano. E quando ele diz aqui, ó, mas buscai, no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Comer, beber e vestir, as condições básicas de sobrevivência. Aquilo que é essencial para o ser humano. Você tem um carro, você tem casa de aluguel, dá glória a Deus. Mas não põe o teu coração nisso. Tenha Jesus como prioridade. Porque às vezes não recebemos Jesus na nossa casa, na nossa vida. E aí ora para Jesus abençoar no trabalho, olha para Jesus receber aumento no trabalho, ora para Jesus para receber outro trabalho, para trabalhar de noite e de dia, para ficar longe da família, porque o capeta é assim, querido. Às vezes, você vive de bico, né, calabá? Mas quando você aceita Jesus como teu Salvador, começa a aparecer serviço de dia e de noite. Olha só, hein? Olha só. Você se apega com Deus, começa a aparecer trabalho para você trabalhar de dia e de noite. Você se apega com Deus, aí você vai trabalhar de dia e de noite você vai buscar Deus. Você faz parte do grupo dos obreiros, você faz parte do grupo de jovem, você vai parte do grupo de senhora, você vai parte do grupo de varão. O pastor marca para você fazer a primeira carta e você tá uma benção. O diabo fala, sabe? Ele tá precisando de outro emprego e ele vai entender isso. Ele não entende que quando ele abraçou essa coisa, só ela é necessária. Automaticamente as coisas vão encaixar na nossa vida no momento certo, a qual o reino vai permitir. Então ele já começa a trabalhar de noite também. Vou trabalhar de noite porque eu preciso fazer isso, preciso guardar dinheiro. O miserável estava desempregado. Ele foi para a igreja, ele abraçou o reino do céu. Agora quer trabalhar de dia, quer trabalhar de noite. E pior que ele já não está mais indo na igreja e está falando que é Deus que abriu essa porta. Ele está dizendo que é Deus que abriu porta para ele trabalhar de noite também, porque Deus quer que ele ganhe mais, Deus está dando a prosperidade. Sabe? Uma coisa é necessária. Foi o que Jesus disse para Maria. Não. Agora, eu quero agradar as pessoas, porque eu agradando ela vai abrir as mãos. Eu falando que Deus prometeu, quando Deus prometeu uma cruz e o reino de Deus. Mas eu quero ver pessoas e passo isso adiante. Aí as pessoas começam a se abater na fé, porque está aqui em Marcos, ó, capítulo 5 e versículo 25. Quando certa mulher que havia 12 anos padecia do fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despendido de tudo, tinha perdido tudo, gastando com os médicos, nada aproveitando, antes indo num estado pior. Por quê? Porque era proibida a anatomia.
os médicos não podiam estudar o corpo humano, então eles entendiam só de doença no exterior do corpo e não no interior. E como que o problema dela era interior, então eles passavam remédio à torta direita e ela adoeceu, ficou pior ainda. Quer dizer, o fluxo de sangue dela aumentou e ela tinha gastado tudo, procurado os melhores médicos. E ela não podia se aproximar de Jesus. Essa era a lei de Moisés, mas que estava ficando já no vácuo, porque Jesus tinha vindo. É claro que ele não tinha morrido numa cruz ainda, mas Jesus estava ali. O sistema quer te engessar. O sistema ele quer mostrar para você que você tem que usar o apoio do reino para alimentar as suas, como é que fala mesmo? Você tem que buscar apoio do reino para alimentar as suas ambições. Marta estava ali, recebeu Jesus em casa, que se dane o trabalho. Vamos sentar, vamos fazer sala para Jesus. Vamos ouvir o que Jesus tem para falar. Vamos ouvir. Nós queremos saber mais de que ele. Ele tirou uma padaria, uma peixaria do bolso no deserto. Ele abriu o mar, Deus abriu o mar para o povo passar em seco. Nós queremos saber, o povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto sem ter uma marmita. A roupa não envelhecia, o pé não inchavam. A gente quer saber mais de que Deus, querido. A gente não quer deixar Deus trabalhar. Pega 4, 5 ofertas, né? Tem que fazer isso, porque senão como que a gente vai pagar o aluguel? Tudo que vai fazer na igreja cobra preço acima, que é para tirar, fala que é isso, aí as pessoas faz aquilo para ajudar, mas sempre faz colocando preço acima para dificultar, usando a imaginação humana. Então essa mulher, ela falou, ninguém vai me engessar. Porque hoje em dia para tocar em Jesus precisa disso, precisa daquilo. É um pacote de regra. Tem a sexta-feira forte, a quarta forte. Se Jesus não está na igreja, mas tem dia para curar, para de colocar o Espírito numa caixinha, pelo amor de Deus. Ouvi o pastor falando, varão, vem amanhã que é a quarta-feira forte. Ele voltou decepcionado e no outro dia saiu decepcionado. Se você ficar atrás do sistema da religiosidade, você vai ser engessado. Porque eles querem te colocar regra para você entrar na presença de Deus. É o sistema que fala, irmão, vamos orar para entrar na presença de Deus, querido. Se você tá orando para entrar na presença, só ora para entrar na presença quem saiu dela. Vai pro secreto. Vai que nem essa mulher, vai pro secreto. Ela não podia se aproximar de Jesus, porque ela era, para o público, ela era impura. Não podia nem mesmo olhar para uma mulher que tinha fluxo de sangue.
Não podia. Quando uma mulher estava nos dias dela, que era 7 dias, ela tinha que ser afastada do teu marido. Ninguém podia olhar para uma mulher, principal, quer dizer, uma mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue que não parava. Aí ela se esconda da religiosidade. Porque senão eles vão te engessar. Se esconda da religiosidade, entrando no secreto. Se esconda da religiosidade, entrando no secreto. Aquela mulher se escondeu da religiosidade, senão eles iam engessar ela. Então ela entrou no secreto, ela ficou à beira do caminho. E quando Jesus passou, porque hoje o olho das pessoas está onde todos estão sendo vistos, na mídia. E se você se esconder no secreto e tocar Jesus no secreto, Ele vai te revelar em público. E ela tocou, ela disse, se eu só tão somente tocar na orla. Porque quando você se esconde da religiosidade, é aí que a sua fé aumenta. É aí que a sua fé aumenta. Ela disse, se eu só tão somente tocar na orla do teu vestido, é o suficiente. Ela tocou e recebeu. Jesus falou com ela em público. Quem me tocou? Ela disse, sou eu. Quando os religiosos foi falar alguma coisa, Jesus disse, vai em paz e ser curada desse seu mal. Ela sentiu na hora que ninguém mais podia condená-la. Ela sentiu na hora que ninguém mais podia excluí-la. Porque no momento que o sangue secou, no momento que a fonte do mal foi curada, ninguém mais podia excluí-la, ninguém mais podia separá-la. Mas você tem que ter coragem de... Ela disse para Jesus, Jesus falou, quem é que me tocou? Ela falou assim, foi eu, Senhor. Você tem que ter coragem para no meio desse sistema podre, no meio dessa religiosidade, você tem coragem para falar, Senhor, eu sinto que o Senhor está me tocando. Eu sinto que não tem dia para o Senhor curar, não. Que não tem sexta-feira forte. Você tem que falar pro teu pastor lá. Você tem que falar pro obreiro lá. Eu sinto que Deus faz no momento que Ele tem que fazer. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu sinto que o Espírito Santo é imprevisível. Você tem que ter coragem de falar no meio desse sistema podre. É eu que te toquei, Senhor. Você tem que falar no meio desse sistema podre. Sou eu, Senhor, que estou entendendo que tem que buscar o reino de Deus. Sou eu, Senhor, que estou entendendo para onde iremos, se só Tu tem a palavra de vida eterna. É eu, Senhor, que estou entendendo, graça seja multiplicada pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sou eu, Senhor, nefácio nebegévia. Você tem que ter coragem. Aquela mulher teve coragem. Naquele momento ela poderia ser apedrejada.
Tenha coragem de lutar contra o sistema. Tenha coragem de lutar contra a religiosidade. Fala, sou eu, Senhor, que entendi que muitos falavam para mim que o melhor de Deus estavam para vir, mas agora eu entendi que o melhor de Deus já veio. Foi quando o Senhor morreu numa cruz por mim. Sou eu, Senhor! Ousa crer diferente da multidão de religioso. Ousa confiar de forma diferente. Nedébia, subir, de pra lá bagar. É eu, Senhor, que entendi que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Sou eu, Senhor. Sou eu que te toquei. Minha vida não é mais a mesma. Eu olho para o reino, não vejo mais comida e bebida, mas eu vejo paz, justiça e alegria. Guarda esta palavra. Quero orar para aqueles que estão aceitando Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte na nova cidade celestial. Me dá direção para mim e para minha família. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vá numa igreja mais perto da sua casa. Deus está curando pessoas através dessa palavra. Deus está curando, Deus está dando visão de visionário. Deus está dando visão de visionário. Tem pessoa que consegue só enxergar as coisas dessa terra. Deus está fazendo você enxergar o reino. Receba, receba, em nome de Jesus. Receba.